Boa noite. Foi encontrado agora à tarde o corpo do menino de 6 anos que caiu num bueiro no último domingo na Zona Leste. A criança desapareceu no mutirão e só foi achada a 10 quilômetros de distância nas margens do Igarapé do Mindu, no Parque 10. O corpo do menino chegou ao IML por volta das 2 da tarde e pouco tempo depois foi reconhecido pelo pai. Abalado com a tragédia, ele não quis falar com a imprensa. De acordo com a família, André Pereira, que tinha apenas 6 anos, teria caído num bueiro na Avenida Perimetral, no bairro do Mutirão, na tarde do último domingo. Ele estava jogando bola com o pai na chuva. Davidson Lúcio precisou deixar um balde em casa. Ao retornar, não encontrou mais o filho. O corpo foi encontrado por volta de meio-dia por um instrutor de academia chamado André Colares, que estava ajudando nas buscas com a equipe do Corpo de Bombeiros. Ele soube do caso através dos noticiários. Segundo ele, o corpo de André Pereira, de 6 anos, estava coberto de lixo nas margens do Igarapé do Mindu. Aí eu peguei uma vara para cutucar, realmente era uma criança, porque lá tem jacaré, entendeu? Aí eu cutuquei, aí eu vi que era uma criança, chamei o Coronel Rodrigues para confirmar. Aí estava sangrando o ouvido também, estava saindo sangue. Quando realmente eu consegui ver o ouvido dele, eu realmente vi que era uma criança. Mais de 20 homens, incluindo mergulhadores, participaram das buscas. Trabalhamos, esses 25 bombeiros, em 4 frentes diferenciadas. Uma pegando aqui do São Jorge, em sentido Rio Negro. A outra vindo do Detran, sentido Parque do Mindu. E a outra equipe seria do Novo Aleixo, também no Parque do Mindu, fechando sentido convergente. E uma quarta lá no local, fazendo a varredura naqueles locais que já tínhamos feito. No IML, familiares tiveram dificuldade de liberar o corpo por falta da certidão de nascimento de André. Segundo o avô, ele era adotado e o pai lutava para registrar a criança. Iria ser registrado, não teve essa felicidade de ser registrado, porque a dificuldade das autoridades em fazer com que essa vontade do menino fosse realizada. A gente só quer que enterre essa criança. Já está desde domingo. O IML informou que o corpo está disponível, porém a família precisa emitir em um cartório a certidão de nascimento para que depois seja emitida a certidão de óbito. Sem essa documentação, o corpo não pode ser liberado para o enterro. Este homem foi preso com 7 quilos de drogas na casa em que alugava no centro da cidade. Ele é funcionário da Prefeitura de Maraã e a polícia acredita que o suspeito é acostumado a trazer droga do interior para Manaus. A Delegacia de Proteção essas agressões vinham ocorrendo há pelo menos um ano. Uma médica causou confusão dentro do 10º Distrito de Polícia no Parque 10. Ela se irritou com a denúncia de mau atendimento e ofensas que teria feito a uma paciente grávida durante um plantão. Ela também distratou os policiais e ofendeu novamente a paciente. A Secretaria de Saúde do Estado informou que vai tomar as providências para apurar o caso e mandem para todos que nos assistem. O fornecimento de água vai ser interrompido nesta quarta-feira para conter um vazamento no reservatório do núcleo 23 da Cidade Nova, na zona norte da cidade. A gente preparou aí uma arte com os bairros que vão ficar sem água. Olha aí. Cidade de Deus, 1 em 2, Valparaíso, Monte Sião, Braga Mendes, Gustavo Nascimento, são alguns bairros que vão ficar sem água amanhã. Veja aí se o seu está nessa lista. No total, 29 bairros vão ficar sem o abastecimento. Além de conter o vazamento, o objetivo dessa obra é que mais para frente será lançada uma tubulação para isolar os reservatórios para manutenção. A Manaus Ambiental tem deixado para fazer esse trabalho à noite justamente para não causar tantos transtornos, já que o consumo de água nesse horário costuma ser menor. Só para reforçar, o sistema vai ser desligado às 7 da noite desta quarta-feira e a previsão é que volte a funcionar às 10 da manhã da próxima quinta. Em todos os bairros, a água deve retornar às torneiras até 24 horas. E a orientação é economizar a água, evitar o desperdício. Uma dica muito bacana é reservar água em reservatórios para tomar banho e lavar louças. Qualquer dúvida, a concessionária aí deixou um telefone que é o 0800 092
0195 ou e-mail faleconosco@manausambiental.com.br. Volto com você, Amanda. Obrigada, Samira. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você sobre outro assunto. E na semana que vem, dia 4 de maio, termina o prazo para o eleitor se regularizar com a Justiça Eleitoral e não correr o risco de ficar de fora das eleições deste ano. O TRE aproveitou para estender até essa data o recadastramento biométrico de pelo menos 30 mil eleitores de Manaus. Tainara vai votar pela primeira vez este ano. Ela aproveitou que o TRE estendeu o prazo para a biometria e veio tirar o título. Para mim poder votar e, sei lá, eu achar o que é bom melhor para o nosso país, entendeu? Já Dona Rita vive viajando porque é missionária e também é uma das que deixaram para fazer a biometria perto do fim do prazo, que termina na próxima quarta-feira, dia 4 de maio. Eu viajo muito no interior do Amazonas para fazer a obra. Aí eu quase não tenho tempo. E o tempo que eu tive foi esse dia aí, tá tudo resolvido. Segundo o TRE, cerca de 97% do eleitorado de Manaus já fez o recadastramento. No entanto, essa parcela de 3%, que parece ser pequena, representa mais de 30 mil eleitores que podem ter o título cancelado se perderem o prazo. O atendimento é rápido e em menos de 15 minutos o eleitor já sai do TRE com o título atualizado. Mas apesar de o prazo do recadastramento ter sido ampliado, a procura ainda é pouca. O cadastro está aberto, a página do TRE desde a semana passada, terça-feira, quando a gente abriu vagas, ainda tem vagas até hoje para postos aqui no Aleixo, para posto do SESC e alguns postos que ainda estão com vagas lá à disposição para o decorrer dessa semana. E hoje à noite nós vamos criar vagas já para a semana que vem, que é a última semana. O recadastramento vai encerrar no mesmo dia para a regularização do eleitor. Mas o coordenador lembra que esse recadastramento é apenas para os eleitores de Manaus. Porque o que está ocorrendo é que eleitores de municípios, por exemplo, Parintins, que não está fazendo o cadastro biométrico, estão nos procurando para perguntar se eles necessitam fazer alguma coisa. E não precisam, porque o município deles não está em revisão e não está em cadastro. Então, os eleitores que não vão fazer a transferência, preferem votar lá no seu município de origem, não precisam nos procurar no momento. O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje a relação dos gestores públicos que tiveram as contas reprovadas. A nova lista traz mais de 300 nomes entre ex-prefeitos e secretários. Mais 335 gestores de recursos públicos tiveram as contas de convênios com o Estado reprovadas e podem ficar inelegíveis nas próximas eleições. Eles estão na lista divulgada hoje pelo TCE. A nova relação se junta aos outros 510 nomes que tiveram as contas reprovadas no mês passado. No total, são 845 casos de reprovação de contas públicas no TCE. Mas os envolvidos podem recorrer, além de pagar multa, quem não resolver a situação até 5 de julho e tem pretensões políticas pode ficar fora dos pleitos municipais 2016. O Tribunal de Contas do Amazonas foi pioneiro na divulgação mensal da lista dos gestores que tiveram suas contas e convênios reprovados. Antigamente nós divulgávamos no mês de julho de cada período pré-eleitoral a lista, ou seja, os representantes do Ministério Público Eleitoral não tinham tempo hábil para analisar caso a caso e oferecer as representações devidas no período pré-eleitoral. Este avanço por parte do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com certeza irá fazer com que tenhamos um pleito onde gestores que têm suas contas reprovadas não poderão participar. Pais de crianças portadoras de cardiopatia denunciaram hoje na Assembleia Legislativa a suspensão do convênio entre o governo do estado e a associação que dá apoio às famílias dessas crianças. Desde que os recursos pararam de chegar, 4 das 25 que estavam em situação grave teriam morrido por falta de atendimento. Riane Lorena tem 12 anos e leva uma vida aparentemente normal. Se não fosse por um problema que enfrenta desde os primeiros dias de vida. Ela tem uma arritmia cardíaca fulminante, ela tem um problema de intestino, né, um megacolo, e renal, tem problemas renais. Há pelo menos 10 anos, Ana Maria luta para conseguir um tratamento no sistema público de saúde. Ela tira do próprio bolso os custos para tratar da filha. Só o exame dela é R$800.
fora os remédios dela. Porque tem que ver até que ponto está a arritmia dela, entendeu? Como é que ela está, e tem que fazer, tem que dar um jeito e fazer mesmo. A mãe da menina conta com o apoio da Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas. A entidade dá suporte às famílias e pacientes nas marcações de exame, consultas, transporte e estadia para quem vem do interior. Mas um problema vem dificultando o trabalho da APAC. De acordo com a Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas, existem 25 crianças em estado grave aguardando por cirurgias cardíacas. O problema é que, segundo a associação, o convênio que garantia esses procedimentos foi suspenso pelo governo do estado. E 4 crianças já morreram em menos de 30 dias. Eles não podem esperar. São vidas, são crianças. São crianças que não pediram para nascer, não pediram para estar ali internada, entendeu? E não sabem nem o que está acontecendo. E não cabe também ao Estado tirar o direito daquelas crianças e daquelas famílias que não têm orientação, não têm informação. O problema foi levado nesta terça-feira para a Assembleia Legislativa do Amazonas, para o conhecimento dos parlamentares. O apelo é para que o governo volte com um convênio entre a associação e a Secretaria de Saúde do Estado. Estou aqui pedindo o apoio, dos deputados e do nosso governador para que restabeleça. Se não houver nenhum acordo ou se possivelmente houver demora, nós vamos entrar com uma ação juntamente com o nosso advogado e o Ministério Público para que possa tomar as devidas providências, protegendo, blindando o direito que nos assegura. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o convênio com a Associação de Pais de Crianças Cardiopatas do Amazonas ainda está em vigência. A falta de repasse das parcelas deste ano seriam devido a irregularidades e a demora na prestação de contas por parte da entidade. Ainda segundo a Secretaria, a assistência às crianças cardiopatas na rede pública de saúde estaria seguindo um fluxo normal, tanto em relação ao acompanhamento ambulatorial quanto à realização de exames. Estamos na semana de combate e prevenção à hipertensão arterial, uma doença que pode atingir pessoas de todas as idades e sexo. O grande desafio ainda é a falta de informação sobre o assunto. A doença é silenciosa. Muita gente sequer sabe que tem o problema. E a partir daí surgem dúvidas e curiosidades. E para tentar ajudar você a controlar a pressão alta ou até evitar que ela apareça, fomos a um especialista esclarecer as dúvidas que encontramos nas ruas aqui de Manaus. A cada 4 pessoas adultas no Brasil, uma sofre de hipertensão. E esse número é maior ainda nos idosos. Mais de 50% da população acima de 60 anos tem a doença. A estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que mais de 5% das crianças e adolescentes também têm pressão arterial. Para ajudar a identificar a doença, é importante estar atento. Nas ruas, a população ainda tem muitas dúvidas. Por isso, resolvemos desvendar alguns mitos e curiosidades sobre a hipertensão. Doutor, a dor na nuca é um sinal de hipertensão? Na imensa maioria das vezes não é. É estresse. E esse não é o único mito em torno da doença. Tosse seca pode ser hipertensão? Não. Vermelhidão no peito ou no colo pode ser hipertensão? Também não. Outra dúvida é como a hipertensão é adquirida. Se meus pais são hipertensos, qual a probabilidade de eu também ser hipertenso ou vir a ser hipertenso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a tua chance é maior do que a minha, que não tenho nem pai nem mãe hipertensos. A pressão alta ataca os vasos do coração, rins e cérebro. Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão elevada. Com isso, os vasos endurecem e ficam mais estreitos e, com o passar dos anos, podem entupir ou romper, o que pode gerar sérias consequências. As doenças cardiovasculares matam 2 vezes mais que todos os cânceres juntos. Só para se ter ideia, no Brasil, desde o início do ano até agora, mais de 110 mil pessoas morreram em consequência dessas doenças, uma média de quase 1.000 mortes em um único dia. Os casos mais comuns são de infarto no miocárdio e acidente vascular cerebral. Alguns fatores aumentam os riscos.
O excesso de sal leva a óbito a pessoa que tem pressão alta? É verdade, Juliana. O consumo excessivo de sal é um dos agravantes da doença. Assim também como fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, níveis altos de colesterol, diabetes e sono inadequado. Quem tem hipertensão pode fazer atividade física? Não só pode, como deve. A pressão alta pode ser evitada ou controlada com bons hábitos. Geralmente ela aconteceu ou porque a pessoa não se preveniu da forma correta, e ir ao médico é uma prevenção. Ela tem uma vida desregrada, alimentação inadequada, não pratica atividade física. Na verdade, ela, na imensa maioria das vezes, é consequência de muitos anos de coisas erradas. E aí um dia a nossa saúde cobra. Fica aí o alerta. E agora nós vamos falar de um probleminha que tem muita gente e não sabe como tratar. Sabe aquela aparência feia nas unhas que costuma aparecer depois de um longo período usando sapatos de forma inadequada? Pois é, a micose, que tanto incomoda, pode ter outras causas. E atenção, porque o problema pode piorar na época de chuva. Neste período do ano tem chovido quase todos os dias. E quem não pode esperar a chuva passar, enfrenta a água e tenta se proteger. Mas a umidade e o ambiente abafado dos sapatos podem favorecer o aparecimento das micoses. Nas mulheres, elas são ainda mais comuns. Isso por causa do uso de sapatos apertados. A clínica de podologia é o local especializado em tratar dessas e de outras agressões que os nossos pés acabam passando. Por aqui chegam muitos clientes com fungos. Uma recomendação da profissional é que você tenha alguns cuidados na hora de secar os pés. Secar entre os dedos. Passar uma escovinha diária no momento do banho. Higienização dos calçados. Você não tem que usar o mesmo calçado todos os dias, de domingo a domingo. Tem que ir intercalando. E isso vai fazer com que você não tenha fungos. E fique de olho nas dicas para manter a saúde dos seus pés. Evite usar apenas sapatos fechados. Troque as meias diariamente. Não compartilhe objetos pessoais como cortadores de unha e alicates. E evite emprestar sapatos, pois as micoses são contagiosas. William é analista de sistemas e olha, ele tem um fungo há muitos anos, né, William? Isso, tenho há mais de 30 anos, né, desde os meus 16 anos de idade, né. Sempre tive esse problema, né, nunca, já houve, inclusive remédios caseiros, que já passei bastante, né, de pirona, arruda, chá de não sei de quê. Aí nunca tive um bom resultado, né? Pela primeira vez num podólogo, o William teve as unhas lixadas, depois foi a hora de cortar para retirar toda a parte oca e assim fica mais fácil limpar o local onde o fungo está instalado. A aplicação de um produto antifungo também é importante. Agora que entendeu todas as recomendações, ele promete tratar do problema de maneira correta. Você não tem assim uma noção de como é que vai ser feito o tratamento, né? Mas gostei, estou bem satisfeito mesmo. E foi confirmada a segunda morte por H1N1 em Manaus. A informação foi dada agora à noite pela Secretaria Municipal de Saúde. E a gente volta a falar com a Samira Benoliel. Samira, a gente já tem mais informações sobre esse caso? Olha, Amanda, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o exame em laboratório confirmou o vírus H1N1 numa professora de 42 anos. Ela apresentou os sintomas no dia 16 e morreu na última quinta-feira. O nome dela não foi divulgado. Inclusive, hoje pela manhã, o Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Ciência reuniu pais, professores e funcionários da Escola Municipal na Zona Leste, onde ela trabalhava, para orientá-los sobre a doença. O secretário de Saúde, Homedo de Miranda Leão, garantiu que o risco de novas contaminações nesta escola é pequeno, já que ela ficou pouco tempo doente. Essa é a segunda morte registrada por H1N1 em Manaus. A primeira foi em março deste ano, uma idosa que contraiu a doença no Rio de Janeiro. Até agora, 4 casos do vírus H1N1 foram confirmados. Mas esse número pode aumentar, porque a ciência ainda investiga mais 32 casos de pessoas com a síndrome respiratória aguda grave, que pode ser provocada pelo vírus H1N1. A prevenção é extremamente importante
importante. No próximo sábado, inicia a campanha de vacinação que vai até o dia 20 de maio. Mais de 900 postos de vacinação serão disponibilizados. Idosos, crianças menores de 5 anos, grávidas, mães de resguardo, pessoas com doenças crônicas, indígenas, detentos e profissionais da saúde devem receber a vacina. A Censa também passou algumas orientações para evitar a gripe, como lavar bem as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento, utilizar lenço descartável, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e o mais importante, evitar o contato próximo a pessoas que apresentem sinais de gripe. E olha, Amanda, falando do Zika vírus, o novo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira divulgou que o Amazonas possui até o dia 23 de abril 4 casos confirmados de microcefalia ligados ao vírus Zika. Outros 4 casos foram descartados, enquanto 19 estão em investigação. Ao todo, o estado já notificou 17 casos ao Ministério entre 2015 e 2016. Volto com você, muito boa noite. Muito boa noite, Samira. Muito obrigada pelas informações. Agora a gente tem que ficar mesmo em alerta com essa situação, tanto da Zika quanto da H1N1, como você falou, como prevenção é a melhor opção. É cada vez maior o número de negativados no Brasil e aqui no estado não é diferente. Muitas pessoas estão com o nome sujo na praça. Mas você sabe o que fazer para sair desse monte de dívidas? As dicas você confere no programa Manhã no Ar desta quarta-feira com a Adriane Diniz. Boa noite, Amanda, e você que acompanha a Crítica na TV. No Manhã no Ar desta quarta-feira, a gente vai falar sobre inadimplência, um problema sério que afeta muito Manaus. Só para se ter ideia, aqui na capital, nós somos a cidade com o maior número de inadimplentes do país. Estamos no topo da lista do Serasa. E amanhã a gente vai trazer soluções para quem quer e precisa retomar o crédito no mercado. Tem também a movimentação ao vivo da RC Coop e as principais notícias do dia ao vivo para te manter sempre bem informado. Eu espero todos vocês amanhã, às 6 horas. Até lá. Enquanto tem gente que luta para limpar o nome na praça, outros comemoram um bom momento nos negócios. Em meio a toda essa crise, existe um setor que não para de crescer, o de eventos. Esse mercado movimenta mais de R$1 bilhão só aqui na região norte. Tem até gente largando o emprego para investir no segmento. Laís vai casar em julho e na festa dela vai ter tudo o que sempre sonhou. Decoração, flores e fotofilmagem. A gente enxuga com certeza, adapta. Quando a gente começa a pesquisar, o mundo do casamento é um mundo mesmo, a gente tem várias opções. E eu acho que a ideia é essa, pesquisar e ver dentro das nossas possibilidades o que dá para fazer nesse momento de crise econômica. Mas para não extrapolar o orçamento, ela teve que abrir mão de alguns desejos, como um vestido de noiva sob medida. Por exemplo, o convite. Eu queria um convite com renda, com vários detalhes que eu vi que não eram tão necessários, davam para ser cortados. O vestido de noiva eu tinha pensado em confeccionar, depois eu vi que realmente não tinha necessidade, eu achei um vestido para alugar que realmente realizou o meu sonho. Buffet, a gente pesquisou, meus pais pesquisaram também bastante, um buffet que coubesse no nosso orçamento, que fosse um buffet bacana. A festa de Laís não vai sair por menos de R$50 mil. E eventos como esse, por mais que o cliente tente economizar com alguma coisa ou outra, deu para perceber que a crise passou longe desse mercado de festas. Na região norte, o setor movimenta mais de R$1 bilhão todos os anos, segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais. Prova disso é a agenda desta cerimonialista, que está lotada até novembro. Aqui em Manaus, a procura pelo serviço de cerimonial aumentou 25% com relação ao ano passado. São casamentos, 15 anos, eventos infantis e também eventos corporativos, porque hoje o mercado está assim. Tem tudo que você imaginar na área de eventos. O mercado é tão promissor que Suzy, que também trabalhava como jornalista há um ano, largou a profissão para se dedicar ao novo trabalho. Ela diz que investiu em cursos de qualificação fora do estado e a expectativa é lucrar ainda mais até o fim do ano. Você tem um retorno financeiro, sim, quando você trabalha com ética, qualidade e amor. Então acaba que a gente faz tudo isso e dá tudo certo. E no final, quando você trabalha bem, sempre vem cliente. E olha só, o Teatro Amazonas comemora a partir de maio seus 120 anos com uma programação que envolve uma série de atividades que vão do erudito ao popular.
A ideia da Secretaria de Cultura é destacar a importância desse monumento erguido em 1896 e que até hoje desperta paixão e admiração dos amazonenses e de quem visita o estado. Quem passa por aqui sempre faz uma foto para registrar. E logo na entrada é possível fazer uma viagem pela história, arquitetura e cultura amazonense do século XIX no período da borracha. Em dezembro, o Teatro Amazonas completa 120 anos. E como parte da programação de aniversário, a Secretaria de Cultura quer que as pessoas declarem o seu amor pelo principal monumento histórico do estado. Nós pretendemos fazer no nosso portal, cultura.am.gov.br, uma grande história de todas as pessoas que já estiveram aqui, que já se debruçaram sobre a história do teatro, que já nos visitaram, que já assistiram espetáculos, que já trabalharam no palco do Teatro Amazonas, enfim, que já ficaram extasiados com a beleza do teatro, encantados com a nossa cidade, oportunidade de declararmos o nosso amor. E uma forma de estimular a que o teatro seja cada vez mais preservado, cada vez mais conservado pela sociedade. A programação é extensa, começa em maio deste ano e vai até maio do ano que vem, com apresentações artísticas que incluem desde ópera a shows de estilo popular, como brega e forró. Na coletiva, o secretário de Cultura ressaltou que Manaus é a única cidade do mundo que tem um teatro como símbolo. A visitação, que já é gratuita para amazonenses, a partir de maio, toda terça-feira a entrada será livre para qualquer pessoa de qualquer lugar que queira entrar e conhecer o Teatro Amazonas. Além desse contato direto, a ideia é também promover concursos de redação nas escolas e exposições fotográficas itinerantes nos bairros para que a população conheça melhor a história do teatro. Uma programação dentro do teatro e uma programação para fora do teatro, circulando com exposições dos cartazes, por exemplo, dos anúncios de jornal que mostravam a programação desde 1897 até 1980. Vamos trazer de volta as montagens das peças de teatro dos anos 1900, 1920, 1950, 1960, 1970, com os vários grupos de teatro que se apresentaram aqui. Parte dessa história, seu Raimundo Nonato conhece de perto. Ele participou da reforma do teatro em 1973. Já foi porteiro, trabalhou na bilheteria e até atuou como maquinista. E mesmo depois de aposentado, não quer sair daqui. O teatro é tudo, representa tudo. Até eu sentindo uma dor de cabeça, vindo para cá, eu me alivio. O que mais me pega ao teatro é o carinho dos meus colegas, do povo todinho, dos artistas. Os artistas não posso separar de nenhum deles, porque todos eles vão comigo, é pai para cá, é avô pretinho para cá, é tudo isso. E eu me sinto muito bem com eles. E é por causa dessa paixão que as comemorações dos 120 anos do teatro pretendem ser muito mais que uma homenagem, e sim uma consagração da importância desse templo das artes amazônicas. É realmente um monumento lindo, com uma história rica em detalhes e vale a pena ser preservado e valorizado. E essa edição termina aqui. Uma excelente noite para você, fique com Deus e até amanhã.